Queridos, o Senhor tem falado algo no meu coração há alguns dias, e nós estamos meditando sobre o livro de João, e nós estamos sendo muito ministrados, temos sido muito ministrados com esse livro, e o Espírito Santo colocou algo no meu coração, e eu queria aqui compartilhar com a igreja, visto que essa palavra não é apenas para a igreja Liberdade em Cristo, mas para a igreja de Cristo, amém? Quantos aqui são igreja de Jesus? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Amém, amados? Apesar de tudo, não vos elogiarei quanto às instruções que passo a vos dar agora, porque as vossas reuniões produzem mais mal do que bem. Versículo 20. Pois quando vos reunis como igreja, não é para comer a ceia do Senhor. Porque quando comeis, cada um toma antes a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Dessa maneira, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que não tendes casa que podeis comer e beber? De fato, desprezai a igreja de Deus, humilhando os que nada possuem? Que vos direi? Acaso irei elogiá-los? Certamente que não. Versículo 23, amados. Pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e logo após haver dado graças, partiu e disse: esse é meu corpo que é dado por vós, fazei em memória de mim. Da mesma maneira, depois de comer o pão, tomou o cálice e declarou: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beber desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Queridos, esse texto é um texto muito usado num culto de ceia, né? Muitas pessoas usam esse texto. Paulo está tratando disso, mas é importante nós frisarmos todo o contexto, porque nós pegamos apenas o versículo 23 em diante para ministrar sobre ceia, mas nós acabamos esquecendo de ler o contexto. E o contexto, Paulo está ministrando algo extremamente exortativo à igreja de Corinto, quando ele vai dizer que eles precisavam entender que o homem era o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja. Amém, amados? E Paulo fala assim: eu fico muito feliz quando eu olho para vocês e vejo vocês sendo fiéis às tradições que eu ensinei a vocês. E aí ele diz no versículo 4 do capítulo 11, que se um homem for orar e for profetizar, mas ele tiver a sua cabeça coberta, levando em consideração que ele acabou de dizer que a cabeça do homem é Cristo, amém? Amém, amados? Levando em consideração que ele diz que a cabeça do homem é Cristo, e agora ele vai dizer que se esse homem for profetizar, for orar, mas com a sua cabeça coberta, ele está desonrando o cabeça. Eu estava lendo isso, o Espírito Santo ministrou algo no meu coração, e ele disse: todas as vezes que você faz algo sem a influência de Jesus, você acaba desonrando Ele. Esse é o nosso grande problema, amados. Nós queremos fazer muitas coisas como igreja. Você como cristão, nós queremos fazer muitas coisas, mas o nosso problema é que nós acabamos fazendo as coisas sem a influência do cabeça.
Nós acabamos fazendo as coisas sem a influência de Jesus, e depois nós vamos questioná-lo, porque as coisas deram errado. Deram errado porque você fez por sua própria conta, sendo que Jesus quer guiar você, amém? As escrituras que dizem que quem é guiado pelo Espírito de Deus, esse é o Filho de Deus. Agora, se você não é guiado por Ele, você tem um grande problema, amado, amém? Aleluia. E agora Paulo vai trazer um texto, uma palavra extremamente exortativa, e ele vai dizer: eu não posso elogiar vocês a respeito da ceia, porque quando vocês se reúnem, as vossas reuniões produzem mal e não bem. Opa, temos um problema, porque eles se reúnem como igreja, eles entenderam as tradições que Paulo ensinou, e as tradições é Atos capítulo 2, a doutrina dos apóstolos. Todos os dias eles se reuniam para celebrar a ceia, e a ceia aqui não é apenas um pão e um cálice, mas era uma ceia mesmo. E Paulo disse para eles: olha, tem um grande problema nas reuniões de vocês, porque as reuniões de vocês produzem mais mal do que bem. Olha para mim aqui, queridos. Quando eu estava lendo isso, o Espírito Santo falou muito forte no meu coração. Ele disse: quando as suas reuniões de supostas comunhão têm produzido mais mal do que bem. O nosso problema, querido, é que nós queremos fazer do nosso jeito, e nós acabamos produzindo mais mal naquilo que nós chamamos de comunhão, naquilo que nós chamamos de reunião. Querido, você pode ter um grande problema aqui na sua célula. A sua reunião se tornou apenas uma reunião e não um momento de comunhão. E Paulo está dizendo: tem um problema com vocês, porque produz mais mal do que bem, produz mais coisas que está destruindo as pessoas do que está edificando as pessoas, sendo que Jesus te chamou para edificar pessoas, não para destruí-las, amém? E aí Paulo fala: tem um problema com a reunião de vocês, porque ela está produzindo mal, ela está produzindo mal. E quando nossas reuniões produzem mal, nós temos uma dificuldade aqui. Você está comigo aqui ainda, queridos? E aí Paulo vai dizer assim: o problema de vocês é que quando vocês se reúnem, não é para celebrar a ceia. Mas você vai falar de ceia, num culto que não é de ceia? Existe culto de ceia, irmão? Sendo que a igreja primitiva, o culto de ceia deles era todos os dias. O momento de ceia deles era todos os momentos, todas as vezes que eles estavam em comunhão, amém? E nós vamos ler aqui no capítulo 10, no versículo 16, que a comunhão é o cálice, e o partir do pão é a nossa participação no corpo. A comunhão é o cálice, e o pão é a nossa participação no corpo. E a pergunta é: o que é a ceia? Porque para muitos de nós, a ceia se tornou apenas uma liturgia, um culto, que eu vou lá receber um troféu porque eu fiquei bonzinho o mês todo. Para muitos de nós, a ceia se tornou uma cerimônia, que nós vamos lá ouvir o pastor ministrar, depois eu pego o cálice, depois eu pego o pão, e agora eu sou crente, porque eu estou ceando. Para muitos de nós precisamos ir na televisão e divulgar o grande culto de Santa Ceia. Primeiro que não existe Santa Ceia, e nós precisamos usar aquela cerimônia, e se tornou uma cerimônia. Para a igreja de Corinto se tornou uma cerimônia, mas olha para mim aqui, nunca foi e nunca será uma cerimônia. Querido, se você entender tudo que eu tenho entendido a respeito de ceia, você nunca mais vai querer vir aqui apenas pegar um pão e um cálice e dizer: ah, tá bom, eu sou parte do corpo de Jesus. É muito mais do que isso. Eles estavam vivendo apenas uma cerimônia, onde eles se reuniam todos os dias para supostamente cear. Só que o problema deles era que os ricos, levando em consideração que a ceia, todo mundo levava comida, só que o problema era que os ricos levavam a comida deles, e eles comiam toda a comida, e quem não levava nada ficava olhando.
na vontade. Os ricos se embriagavam, e quem não tinha condições, ficava olhando. E Paulo olha para eles e diz: esse é o seu culto de comunhão? É isso que você chama de comunhão? Quando você faz uma facção, onde só o seu grupinho fala mais alto? Isso é a sua comunhão? Onde o seu grupinho é o melhor de todos? Paulo está exortando a igreja de Corinto, e o Espírito Santo exortou muito o meu coração, e eu estou aqui sendo muito edificado ainda com essa palavra, por isso eu quero ministrar isso para vocês. Será que o seu grupinho, os seus amigos, e é isso que você está chamando de comunhão? Não, mas é só minha tribo. Mas é só a sua tribo que pratica comunhão? É só a sua célula, é só seus amigos? E Paulo está dizendo: olha, tem um problema com vocês, porque vocês estão fazendo facções, vocês estão fazendo grupos isolados, e só o seu grupo é o certo, e só a sua igreja é a certa, e só você está certo. Você não aceita ser ministrado, e Paulo está dizendo: tem um problema com o seu grupo, porque o seu grupo está segregando pessoas, o seu grupo está deixando pessoas de lado, tem divisão aí. Vocês estão comigo aqui ainda? Tem um problema com o seu momento de comunhão, porque você diz que é comunhão, mas a comunhão só entre vocês não é comunhão. Tem alguma coisa errada, queridos, com a nossa comunhão. Tem alguma coisa errada, queridos, com a nossa ceia. Tem alguma coisa errada, queridos, quando nós sentamos para partir o pão. Tem alguma coisa errada. E Paulo está dizendo: será que isso é a ceia? Será que é para isso que você foi chamado? Para você fechar o seu grupo? E só o seu grupo é o certo? E Paulo vai dizer assim: olha, Paulo, diferente de muitas pessoas que andam aí, até mesmo na internet, tem alguns pregadores que vão na internet e expõem o pecado das pessoas e não traz solução para elas. Paulo não. Paulo, ele expõe para eles o problema deles, e agora ele vai dar solução para eles. Amém? Ele está dizendo: vocês estão errados nisso, o seu grupo de comunhão está errado, os seus momentos de comunhão estão errados, só que eu quero dar solução para você. Quantos querem ouvir aqui, queridos? Não, você está empolgado mesmo com essa empolgação aí? Quantos querem ouvir o que Jesus quer falar para você aqui, amados? Aleluia. Paulo diz assim: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Versículo 23. Por isso, o próprio Senhor disse em relação à mesa. Olha o que Paulo está dizendo: tem um problema com vocês, mas o próprio Senhor falou alguma coisa a respeito da mesa. Tem um problema com vocês, mas deixa eu dizer uma coisa: Jesus preveniu alguém sobre a ceia. Quantos querem ouvir? Então abra sua Bíblia aí em João capítulo 13. Tem alguém que está meditando em João aí? Queridos, a ceia não é uma cerimônia. Deixa eu dizer uma coisa para você, posso? O cálice que você pega aqui para dizer que está tomando ceia não é um troféu para dizer que você é legalzinho, para dizer que você se comportou meio bonzinho. Não. Sabe o que quer dizer ceia? A ceia é a mesa da reconciliação. Não, eu acho que eu vou falar de novo para ver se você acorda. A ceia é a mesa da reconciliação. Não é um troféuzinho. A ceia é uma comunhão da comunidade dos pecadores. O pastor Machado fala muito isso. Nós precisamos entender que a igreja é uma comunidade de pecadores. Amém? Tem algum pecador aqui? Nós somos pecadores, e a ceia é a mesa onde os pecadores se arrependem e se reconciliam. João capítulo 13, queridos, existem algumas lições. Do capítulo 13 ao capítulo 17, Jesus, ele vai nos dar algumas lições a respeito da ceia. E é isso que Paulo está querendo dizer. Paulo está dizendo: olha, tem um problema com vocês, mas tem solução, calma. E a solução é essa. O Senhor Jesus falou sobre a ceia. Capítulo 13, queridos, nós vamos aqui meditar. Existem alguns pontos, algumas lições que vale a pena frisarmos aqui. Amém? Você está comigo ainda aí? O
primeiro ponto que eu quero frisar aqui com vocês, queridos, no capítulo 13, o verso 1 diz que Jesus, sabendo que havia chegado o seu tempo de ir para o Pai, amou seus discípulos até o fim. Então eu já quero começar a dizer isso aqui para vocês. A expressão máxima da ceia é o amor. A expressão máxima da ceia é o amor. E agora você já olha o contraste da igreja de Corinto, porque eles não amavam, porque eles faziam facção, e Jesus está dizendo: não, essa mesa aqui é um lugar de amor, essa mesa tem lugar para todos, essa mesa aqui tem lugar para todo mundo. A expressão máxima da ceia é o amor. E aí algo interessante aqui, que eu tenho meditado muito nisso aqui. Jesus, ele está sentado na mesa, ele partiu o pão, e ele dividiu o pão com os discípulos. Depois ele pega o cálice e ele diz: ó, toma o cálice e partilha com todo mundo aí. Todo mundo bebeu, até Judas participou. E aí Jesus vai fazer um negócio que irmão, se você meditar nisso aqui, você chora. Eu recomendo, vai para sua casa depois, quando acabar a escuta aqui, entra no quarto lá sozinho, se tranca lá e começa a ler João 13, e começa a ser impactado pelo amor que Jesus expressa aqui, porque os discípulos estão lá, e alguma linha teológica diz que naquela mesa havia uma discussão entre eles, quem era o maior, quem vai ser o maior no reino dos céus. E por que havia aquela discussão? Segundo alguns estudiosos dizem, porque eles estavam discutindo quem era o menor para lavar os pés. Eles estavam discutindo quem é o menor entre nós aqui para lavar os nossos pés. E o versículo 3 me emociona, porque o texto diz: sabendo Jesus que o Pai tinha lhe dado poder sobre tudo. Não, irmão? Ele tinha poder sobre tudo. Sabe o que ele faz? Ele não tira o sapato e diz: agora vocês aí, meus discípulos, lavam meus pés. Ele está expressando amor na mesa. Sabe o que ele faz? Ele tira a capa, ele pega uma toalha, ele coloca na cintura, pega um balde de água, e ele diz: dá o pé de vocês aí, eu vou lavar o pé de vocês. Não, mas você é o maior. É isso, no meu reino é assim, o maior serve o menor. A mesa, Jesus vai expressando isso na ceia: sirvam uns aos outros. Você pode dizer isso para esse irmão: sirvam uns aos outros. Diga assim: servo de todos os irmãos. Esse é o seu chamado. Ele levanta e ele lava os pés dos discípulos. E aí existe um texto que é interessante, que nós usamos de uma forma muito errada por muitas vezes. Ele pergunta assim para os discípulos: vocês entenderam o que eu fiz? Eles ficaram meio... E aí Jesus fala assim: o que eu faço agora, você não entende. E nós usamos esse texto de uma forma extremamente errada, irmãos, para dizer: irmão, o que está acontecendo agora na sua vida, você não vai entender. Não é isso que a Bíblia está dizendo, irmãos. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Você está vendo lavar o pé de vocês? O que eu estou fazendo agora você não vai entender. Não, eu não quero que o Senhor lave meus pés. Não foi isso que Pedro disse? O que Jesus disse para ele: se eu não te lavar, você não tem parte comigo. E a palavra parte quer dizer vida. A palavra parte quer dizer participação. A palavra parte comigo quer dizer comunhão com o meu corpo. Jesus disse para Pedro: Pedro, eu quero lavar os seus pés. Não, o Senhor não vai me lavar. Não, Pedro, se eu não te lavar, você não vai ter, não adianta você sentar nessa mesa, porque você não vai ter parte dessa mesa. E aí Pedro fala o quê? Jesus, então me lava por inteiro. Aí Jesus fala: não precisa, você já foi limpo pela palavra. E Efésios diz que Jesus santificou a sua noiva pela lavagem da palavra, para que essa noiva se apresente a Ele como noiva pura, imaculada. Sabe o que Ele está fazendo? Ele está lavando só os pés, porque conformosos aos pés daqueles que anunciam o Evangelho, as boas novas. Ele está lavando os pés dos discípulos e dizendo para eles: vocês vão entender o que eu estou fazendo. Na mesa não existe maior. Na mesa nós somos servos de todos. Se a expressão é amor, na mesa nós precisamos expressar amor. E eu começo aqui, servindo você.
O problema é que nós não queremos servir, nós queremos ser servidos. E Jesus disse, o certo é o Senhor ser servido pelos servos, mas o meu reino é diferente. Eu vou servir vocês. Olha para mim aqui. Eu quero servir você. Eu nasci para servir você. Você nasceu para me servir. Não, mas é o meu dom. É o meu dom. Eu tenho o meu dom. Meu dom aqui é tocar teclado. É cantar. Meu dom é tocar bateria. Mas é seu? Eu entendo, queridos, que aquilo que Deus te deu é para a edificação de um corpo, do corpo de Cristo. Não, mas eu tenho o dom de pregar. Esse dom que você tem de pregar não é seu. Não é para você subir no palco e exibir o que você sabe, mas é para você descer, pegar a toalha e lavar os pés uns dos outros e servir os irmãos. Não, mas eu tenho o dom de servir, eu consigo servir aqui uns aos outros aqui, eu consigo servir aqui, mas eu tenho o meu dom aqui, é meu. Não, quem disse que é seu? É do corpo. O que você tem não é seu, o que você tem é do corpo. Eu arrisco em dizer que até o dinheiro que Deus te dá não é apenas para você, mas é para a edificação do corpo. Eu arrisco em dizer que a empresa que Deus te dá não é apenas sua, mas é para a edificação do corpo. Eu arrisco em dizer que tudo que Jesus compartilhou com você não é para você, mas é para a edificação do corpo de Cristo. Você concorda comigo, queridos? E é isso que Jesus vai expressar na mesa. Olha, vocês vão servir uns aos outros. E aí tem uma questão aqui, porque aí Jesus vai, revela o Judas, né? Revela Judas. E aí Pedro fala assim, não, Senhor, eu vou morrer por você. Não, deixa comigo que eu vou morrer por você. Jesus fala assim, olha, você vai me negar. E aí Pedro fica preocupado. E aqui o fantástico da leitura de João, porque não é um texto isolado, não são textos, Jesus não jogava nada no ar. É um texto, é um compilado de textos que vão acrescentando e que vão um ligando ao outro de uma forma sensacional. Porque Jesus olha para Pedro e diz, Pedro, você vai me negar. E aí Pedro, no finalzinho do 13, ele fica preocupado, ele fica, como é que isso vai acontecer? Aí entra o capítulo 14. E o capítulo 14, Jesus já começa dizendo, não se turbe o seu coração. Não é um texto isolado, querido, Jesus está falando isso na mesa. E é isso que Paulo está querendo alertar a igreja de Corinto, olhe para a mesa, não se turbe o seu coração, na casa do meu Pai há muitas moradas. Querido, é na mesa que nós partilhamos esperança, uma bendita esperança. Quem fez escatologia sabe o que é isso. Uma bendita esperança. É na mesa que nós partilhamos, é na mesa que Jesus fala, calma, calma, calma. Mas está acontecendo muitas coisas comigo. Calma. Você não mora aqui, você não é daqui. Você é um forasteiro aqui. Na casa do meu Pai há muitas moradas e uma delas é para você. É na mesa que Jesus compartilha conosco esperança. Tem alguém que está esperançoso, tem alguém que aguarda a volta de Jesus. Como eu anseio por esse dia, como eu fico imaginando como será. Tem alguém que fica. E aí, na mesa, ele partilha sobre o Pai. É na mesa que nós entendemos paternidade. É na mesa que Jesus vai compartilhando conosco sobre paternidade. Ele vai dizendo, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou para o Pai. Mas quando eu for, eu vou enviar alguém para ficar com vocês todos os dias. Eu vou enviar o Paracletos. Eu vou enviar o Consolador. Aquele que vai estar do seu lado todos os dias. E eu não vou precisar estar presente com vocês aqui em corpo físico, dizendo para vocês todos os dias que vocês têm um Pai. Sabe por quê? Porque Romanos diz que o Espírito testifica em nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É na mesa, querido, que nós entendemos que nós temos um Pai. Tem alguém que tem um Pai aqui? Tem alguém que tem um Pai aqui? E é na mesa que nós entendemos isso. Os discípulos andavam com Jesus por 3 anos, mas quando eles sentam na mesa, Jesus começa a impartir essas coisas com ele. Queridos, eu fico muito emocionado com essa leitura de João. A Bruna sabe, minha esposa sabe que
Quando eu começo a ler, eu fico emocionado com isso, porque Jesus compartilha o Pai conosco. Jesus compartilha conosco aquilo que era só dele. Nós éramos apenas uma casa em ruína, mas Ele compartilhou conosco o Pai que deseja habitar dentro de nós. E é engraçado no capítulo 14, porque Jesus, Ele vai dizer para os discípulos assim: olha, quando eu vier, se vocês guardarem meus mandamentos, quando eu vier, eu vou me revelar a vocês. Eu vou me revelar a vocês. E aí, alguém levanta na mesa e diz assim: ó Senhor, peraí, vamos conversar aqui. Porque eu costumo dizer, queridos, que o relacionamento que Jesus tinha com os discípulos não era um relacionamento romantizado. Não, Jesus permitia os discípulos falarem. O Jesus permitia os discípulos questionarem. Vocês concordam comigo isso? Ele permitia os discípulos falarem. E alguém me levanta e fala assim: Senhor, peraí, vamos conversar aqui, Senhor. Vem aqui, mestre. Vem aqui, chefe. Vamos conversar aqui. Por que o Senhor vai se revelar a nós? Ele não vai se revelar ao mundo. Tem um problema aí, Jesus. É o mundo que precisa de você, porque nós já temos você. Por que você vai se revelar a nós e não ao mundo? E aí Jesus diz esse versículo aqui que eu amo, versículo 23 do capítulo 14, ele diz assim, do capítulo 14 de João, ele diz assim: Jesus respondeu: se alguém me ama, obedece a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos até ele, e faremos nele o nosso lar. Talvez você não entendeu, por isso que você ficou só me olhando. Eu vou explicar para você. Um dia eu estava lendo esse texto em casa e eu fiquei pensando também a mesma coisa. Por que Jesus está se revelando apenas para os discípulos, sendo que é o mundo que precisa? Amém? Vocês concordam comigo? É o mundo que precisa de Jesus. Nós temos Cristo, amém? E Jesus fala: não, eu vou me revelar a vocês, não ao mundo. E eles perguntam: mas por que, Senhor? E aí Jesus fala assim: não, se você me ama, você vai guardar o que eu estou falando para vocês, vai? Vou sim, Senhor. Deixa que nós, chefe. E ele fala assim: então tá, eu vou vir com meu Pai e vou habitar dentro de você. A pergunta era: Senhor, é o mundo que precisa do Senhor, por que o Senhor vai se revelar a nós e não ao mundo? E Jesus fala: não, eu e o Pai vamos habitar em você. Olha o que Jesus diz para eles. Jesus está expressando a imagem de Deus, amém? Hebreus diz que Ele é a expressão máxima do ser de Deus, e Ele está expressando a imagem do Pai. Ele vai andando na terra, Ele vai expressando a imagem do Pai. E agora Ele fala para os discípulos: olha, eu vou vir até vocês e vou me revelar a vocês, e vou habitar dentro de vocês. E o mundo? É isso. Jesus é a expressão máxima do ser de Deus, a igreja é a expressão máxima de Jesus. E agora, Jesus revelava o amor do Pai para o mundo, e agora Jesus impartilha isso com a igreja. E agora o mundo olha para a igreja e vê Jesus na igreja. O mundo olha para você e precisa ver Jesus em você. E aí quando o mundo vê Jesus na igreja, Jesus revela o amor do Pai. É isso que Jesus está falando para eles. É um ciclo de amor. Você me ama, eu amo você, o Pai me ama, o Pai te ama, nós somos um. E o amor do Pai é revelado a todos nós. Amém? E ele vai tirando muitas coisas. Mas quando ele chega no capítulo 15, queridos, de João, quando ele chega no capítulo 15, Jesus vem, como diz o pastor Machado, vem dando soco na cara. Porque ele já começa assim: olha, eu sou a videira, e se você, que é um ramo, ficar em mim e não produzir fruto, eu vou cortar você e vou jogar você no fogo. Já começa assim, na mesa, na ceia. E é isso que Paulo está apontando para a igreja de Corinto. Olha, igreja, vocês precisam olhar para a ceia de Jesus, e olha tudo que ele está falando. Ele fala: ó, eu sou a videira, tá? Se você não der fruto, se você não produzir fruto, eu vou cortar você. E aí Jesus fala assim: então permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Ele estava dizendo: permaneça no meu corpo, fica nessa mesa, não saia desse lugar, e enquanto você permanecer no meu corpo, eu vou permanecer em você. Aleluia.
E ele diz: olha, permaneça em mim. E aí ele vai falar sobre o chamado. Vai? Sim, Senhor. Porque olha que ele está dizendo: permaneça em mim. E aí ele diz: porque sem mim nada podemos fazer. Tem uma canção que nós cantamos: sem você, mas eu não vou cantar aqui, que eu sou muito ruim cantando, né, Dogão? Né, não falo, não ajuda. Mas Jesus fala assim: sem mim nada podeis fazer. Ele vai tratar de chamado, queridos. E por muito tempo mesmo, eu achava que chamado era o que eu fazia na igreja. Por muito tempo eu achava que chamado era o cargo que eu exercia na igreja, a função eclesiástica que eu servia na igreja. Esse é o meu chamado. E por muito tempo eu ouvi pessoas falando sobre isso. Mas quando eu leio esse texto, querido, eu entendo o que é chamado. Porque o que é chamado? Chamado é o que você faz. O Douglas deu chamado, ele toca. Ele é pastor, é o chamado dele. Será que é só isso? Será que esse é o chamado dele? E aí nós vamos tratar de chamado, porque para nós entendermos, existe uma linha teológica que diz que para entendermos a semântica da palavra, nós precisamos ir na primeira vez que ela aparece. Então, um exemplo, nós vamos tratar de fé. Nós vamos, na primeira vez que a palavra fé aparece, nós vamos ver todo o contexto, tudo que está acontecendo, e nós vamos entender a semântica da palavra de fé. Então nós vamos lá na semântica da palavra de chamado. O que é chamado? Qual foi a primeira vez que a palavra chamado aparece nas escrituras? O homem está no jardim. Deus faz o jardim e coloca o homem lá. E o homem está dominando sobre as coisas. Esse é o chamado dele? Está dominando sobre tudo, dominando sobre os animais, dominando sobre tudo. E agora ele peca. E quando ele peca, a primeira coisa que ele faz é se esconder. E quando ele se esconde, Deus desce no jardim, como todos os dias. E quando Deus vai no lugar onde ele deveria refletir a glória dele sobre o homem não está lá. E o texto diz: e chamou Deus o homem. E aqui é a primeira vez que a palavra chamada aparece. Não é quando o homem está executando coisas, mas é quando o homem precisa estar em um lugar posicionado. E esse lugar habilitava ele a exercer domínio. Se você pode ver, a gente estava estudando esses dias sobre João, que depois que o homem pecou, muita coisa saiu da sua órbita original. E é isso que acontece. Depois que o homem peca e ele sai desse lugar de chamado, as coisas saem do controle dele. E aí o chamado dele é dominar, sendo que ele não consegue mais dominar. E o chamado do homem é estar em um lugar. Jesus disse: permaneçam em mim. Fica aqui. Aqui é o seu chamado. E é aqui que eu te habilito a exercer as coisas. E é aqui que o Douglas é habilitado a ser pastor. É nesse lugar que você é habilitado a ser um líder. É nesse lugar que você é habilitado. Mas sem esse lugar, você vai estar, como o Paulo fala, como um sino que tine. Mas não tem amor, não está posicionado no lugar onde você deveria estar. Deus te chamou aqui. Deus te trouxe aqui essa noite para te dizer: vem para o lugar na mesa. Fica aqui. Permaneça em mim, porque eu quero permanecer em você. Eu quero habilitar a você a amar o próximo, a servir uns aos outros. Jesus já começa o 15 rasgando, falando isso. E aí depois ele fala assim: olha, só que agora vocês precisam produzir frutos. Só que o fruto de vocês tem que permanecer. Quando eu leio esse texto, a única coisa que vem na minha cabeça é alguém no Jordão, gritando para todo mundo, dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E ele diz: produza frutos dignos de arrependimento. Jesus disse: permaneça aqui nessa mesa, fica aqui nesse lugar de ceia. E aqui eu quero gerar em você arrependimento. Por isso a mesa é uma mesa de pecadores, mas de pecadores arrependidos, porque a mesa proporciona isso. A mesa é um lugar de reconciliação. E Jesus disse: fica aqui, eu quero produzir arrependimento no seu coração. Eu quero produzir arrependimento. Na versão King James, Mateus capítulo 3, na versão King James, diz: produza frutos que mostram o seu arrependimento.
à mesa no lugar onde Jesus, gera arrependimento em nós. E aí Jesus fala assim: olha, eu não vou chamar mais vocês de servos, tá? Faz o seguinte, eu vou chamar vocês de amigos. Não, eu não vou chamar mais você de servo. Não, o servo não sabe o que seu Senhor faz. Eu vou chamar você de amigo. Não, eu vou chamar você de amigo. Você não fica empolgado com isso, querido? Jesus dizendo: eu vou chamar você de amigo. E aí eu não vou ficar aqui esboçando muito isso daqui. Eu recomendo que você depois vá lá no canal da igreja e procura lá a ministração do pastor Machado. Preciso da sua amizade. Vai lá, você vai entender isso. Jesus, eu precisamos de você. Você acredita que Jesus quer ser seu amigo? E você acredita que esse irmão do seu lado precisa ser seu amigo também? Então, se você quer ser mais ministrado, vai lá e assiste lá. E aí, queridos, Jesus vai compartilhar algo com os discípulos, que quando eu li, eu até compartilhei com Douglas, com algumas pessoas também. Jesus vai dizer assim, no versículo 18 do capítulo 15. Ele diz assim, se o mundo vos odeia, é porque ele me odeia. Se o mundo odeia você, ele não está odiando você, ele está me odiando. E quando ele isso, levando nessa perspectiva de corpo, de mesa, de ceia, de comunhão, nós vamos entender algo importante. Jesus disse para os discípulos: olha, o mundo vai odiar vocês, mas esse ódio que o mundo tem de você, não é de você, é de mim. E aí o pastor Pedro ministrou esses dias aqui sobre completar as aflições de Cristo. E é isso que Jesus está dizendo: você é parte do meu corpo, não é? E agora o mundo te odeia, mas o ódio que o mundo tem de você não é de você. O ódio que o mundo tem de você é por causa de mim. Então agora você é odiado pelo mundo porque você está completando as aflições de Cristo, como o corpo dele. Amém? E ele fala assim, essa parte aqui, irmãos, se você não ficar empolgado com isso, você está mal. Porque ele fala assim no versículo 19 do capítulo 15: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria vocês, como se pertencesse a ele. Entretanto, não sois mais propriedades do mundo. Querido, quando eu li isso aqui, eu fiquei muito empolgado, sabe por quê? Porque Jesus está dizendo para os discípulos: olha, o mundo está odiando vocês porque você não é mais dele. Um dia você era, mas ele está odiando agora porque alguém te resgatou do império das trevas e te transportou para um reino. E Jesus disse: olha, o mundo, sabe por que o mundo te odeia? Porque você não é propriedade dele. Agora olhe para mim aqui. Sabe por que você não é mais propriedade do mundo? Sabe por que você não é mais propriedade do mundo? Se você não sabe, vou ler agora para você. 1 Coríntios, só anota, irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, verso 21. Olha, Jesus disse: olha, você não é mais propriedade do mundo, tá? Ué, e agora eu fico jogado no ar? Jesus disse, o apóstolo Paulo dizendo: ora, é Deus quem faz com que nós e vós, ou seja, faz com que nós e vós permanecemos firmes em uma pessoa, em Cristo. Ou seja, ele está pegando alguém e está formando uma unidade com mais alguém para permanecer junto em Cristo. E olha o que ele fala: ele nos ungiu, olha aqui, ele nos selou como sua propriedade e fez habitar em nosso coração o Espírito, que é a garantia das coisas que estão por vir. Jesus olhou para os discípulos e disse: olha, o mundo vai odiar vocês, mas sabe por que o mundo está odiando vocês? Porque eu já resgatei você do mundo e você não é mais dele, agora você é meu. Eu já resgatei você desse lugar e agora você é a propriedade minha. Isso me empolga muito, sabe por quê? Sabe o que quer dizer a palavra arrebatamento? A palavra arrebatamento é vir buscar o que é seu por propriedade.
Jesus disse para os discípulos: você não é mais propriedade do mundo, você é minha. E quando eu voltar, eu vou voltar para buscar você. Eu vou voltar para buscar você. Por isso o mundo odeia você. Porque você não é mais dele, você é meu. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou ministrando aqui? Quantos estão sendo edificados pelo que Jesus está falando aqui nessa noite? A mesa é um lugar onde nós entendemos que nós temos um Pai e que nós não somos mais desse mundo. Tem alguém que não é mais do mundo aqui? E aí, queridos, o capítulo 16, nós estamos correndo porque eu quero chegar aqui no 17. O capítulo 16, Jesus já começa falando para os discípulos a respeito de um termo, de um tempo escatológico. Porque ele vai falar sobre alguns acontecimentos que podem até mesmo fazer os discípulos vacilarem na fé. E é engraçado que Jesus, ele vai falar para os discípulos: olha, essas coisas vão acontecer com vocês, vão pegar vocês nas sinagogas, vão prender vocês, vão matar vocês, vão odiar vocês, mas eu quero prevenir vocês. Olhe para mim aqui, queridos, se você puder, anote. Mateus 24 diz que no fim dos tempos, o ódio, ele vai predominar sobre a terra. Então, não vai ser apenas o ódio contra os cristãos, porque depois Jesus vai falar sobre um ódio mútuo, um ódio um com o outro, trairão uns aos outros, odiarão uns aos outros. E nós precisamos entender que nós estamos no tempo do fim, amém? Amém? E sabe qual é o sinal do fim dos tempos? O final do fim dos tempos é o amor. Só que existe alguém no meio desse ódio, no meio, na verdade o sinal do fim dos tempos é o ódio. E alguém no meio desse ódio, alguém no meio dessa perseguição vai estar expressando amor. E esse alguém é a igreja. E esse alguém é alguém que está sentando na mesa com Jesus. O ódio está predominando, mas tem alguém expressando amor. O ódio está predominando, mas tem alguém amando. Tem alguém expressando amor. E aí Jesus vai prevenir os discípulos. Vai falar sobre o Espírito Santo, sobre aquele que vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. E essa tarde, querido, não, na verdade de manhã eu estava meditando nisso. Eu estava meditando no capítulo 16, no capítulo 17 de João. E o Senhor ministrou algo no meu coração, assim, que eu fiquei, até o Douglas chegou lá depois em casa, eu estava lá no terraço de casa, eu estava meditando nisso e o Espírito Santo foi falando tanta coisa assim comigo, assim, que eu só consegui aqui passar com clareza para vocês, queridos. Eu tenho certeza que você vai sair daqui extremamente edificado. Porque no capítulo 16, Jesus, ele está nos seus últimos momentos. É os seus últimos momentos com os seus discípulos. Daqui a algumas horas, ele vai se levantar com os discípulos lá para o monte do Getsemane, para ser traído e preso. Só que agora, no capítulo 16, ele está insistindo algo com os seus discípulos. Repare que os discípulos andaram com Jesus por 3 anos. 3 anos andando com Jesus. E aí eles viram um morto ressuscitar. Eles viram um paralítico andar. Eles viram o cego chegar. Eles viram Jesus andar sobre as águas. Eles viram milagres extraordinários. Viram ou não viram? Eles viram coisas sensacionais que Jesus promoveu. Ele viu Jesus curando a mulher do fluxo de sangue. Ele viu Jesus ressuscitando a filha de Jairo. Ele viu Jesus ressuscitando o filho da viúva de Naim. Dentre outras coisas, eles viram Jesus fazer tantas coisas. Eles andaram 3 anos com Jesus. Só que havia um bloqueio ainda no coração dos discípulos, até esse momento do capítulo 16. Porque no capítulo 16, Jesus está insistindo com eles algo, que eles crescem, que ele era o enviado. Mas eles andaram 3 anos, mas no capítulo 16, Jesus está expressando para eles, está insistindo com eles, para que eles entendam, eles compreendam, que Jesus é
o enviado de Deus. E o problema, querido, é que havia um bloqueio no coração deles. Eles não conseguiam crer claramente. E como eu disse, Jesus não tinha um relacionamento romantizado. Então, Jesus permitia eles falarem. E às vezes eles falavam entre eles, que é o que está acontecendo no capítulo 16. Jesus está falando com eles, prevenindo eles sobre os acontecimentos do fim. E eles estão questionando uns aos outros. Aqui, ó, Jesus está falando e eles estão aqui do lado. Mas por que ele está falando isso? Jesus permitia isso. Mas Jesus sabia o que eles estavam falando. E aí Jesus vai responder para eles: por que vocês estão questionando? E aí a Bíblia diz que Jesus começa a falar claramente com eles sobre tudo. E aí quando Jesus fala claramente com eles sobre tudo, na mesa, Jesus proporciona algo sensacional. Jesus revela para eles aquilo que o milagre não pôde revelar. Sabe, às vezes nós nos prendemos muito nos milagres que Jesus pode fazer. Às vezes nós temos que ir numa igreja para fazer uma campanha de 7 dias para Jesus fazer um milagre na minha vida. Nós nos prendemos muito no que Jesus pode fazer por mim, na porta que Ele pode abrir por mim, na porta de emprego que Ele pode abrir para alguém da minha família, na cura, e nós nos prendemos muito nisso. Só que deixa eu te dizer uma coisa, querido: milagre nenhum poderá revelar aquilo que só a mesa pode revelar. Eles andaram 3 anos com Jesus e viram milagres extraordinários, mas quando eles estão na mesa, Jesus revela quem Ele é. Querido, eu posso andar com você, mas quando eu sento na mesa com você, eu revelo quem eu sou de verdade. É na mesa que você precisa ser quem você é. Não, vou falar de novo. Na mesa, você precisa ser quem você é. E é na mesa que você é um reflexo do que você não é. Porque você quer expressar aqui, ó, eu sou santo na mesa. E aí você revela o quanto você é mentiroso. A mesa revela aquilo que o milagre, aquilo que a festa, aquilo que a dança, aquilo que os pulos não revelam. A mesa revela. A mesa revela. Foi a mesa que revelou o traidor. Foi a mesa que revelou que Pedro ia trair, que Pedro ia negar. É a mesa revela. Você pode pular, cantar, celebrar, mas é a mesa que revela quem você é. Vou dizer mais uma vez: a mesa revela quem você é de verdade. E aí Jesus olha para os discípulos e fala assim: ó, agora vocês creem que eu sou enviado de Deus? E eles falam: agora o Senhor está falando claramente, agora eu creio. E aqui é a parte sensacional, eu quero meditar e concluir com vocês. Porque Jesus está insistindo muito na mesa, para que eles crescem que Jesus era o enviado. Está insistindo muito. E quando eles falam assim: agora eu creio, Jesus para de falar com eles. E aí entra o capítulo 17. Porque no capítulo 17 Jesus não está falando com os discípulos. No capítulo 17 Jesus está falando com o Pai. Na mesa até o capítulo 16 Jesus está falando com eles. Aí eles falam: agora nós cremos. E aí agora ele vai falar: então eu vou falar, não quero mais falar com vocês. Vocês já creem? E ele fala assim: Pai, a minha obra já é completada neles. Eu já completei a minha obra neles. Agora eu quero falar com você. E aí, capítulo 17, Jesus já começa falando algo sensacional. Jesus disse: a vida eterna é essa. Qual? Que todos conheçam a Ti, que todos conheçam o Pai. A vida eterna é única, exclusivamente essa: que todos conheçam o Pai. Por muitas vezes nós ficamos procurando o que é vida eterna, o que é vida eterna, o que é vida eterna, o que é vida eterna. Na mesa Jesus revela: a vida eterna é conhecer o Pai. Jesus revela o Pai para eles. E aí Jesus ora por eles.
E aí o versículo 13 do capítulo 17, Jesus diz: a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Jesus revelou o Pai para os discípulos. Ele revelou o Pai para os discípulos, mas não de uma forma plena, porque o conhecimento do Pai é contínuo e gradativo. Vamos lá? O conhecimento do Pai é contínuo e gradativo. Eu estava hoje à tarde meditando nisso, e o Espírito Santo falou comigo muito forte: eu quero revelar o Pai para você. Não, eu quero revelar o Pai para você, porque a vida eterna é essa, que todos conheçam o Pai. E Jesus disse para os discípulos: eu quero revelar o Pai para vocês. Só que esse revelar o Pai é gradativo, porque é de glória em glória, de glória em glória. E nós vamos contemplando o Pai, e nós vamos contemplando Jesus, e nós vamos nos tornando semelhante a Ele. Nós estamos olhando como um metal, um espelho, mas chegará uma hora que nós vamos ver Ele pleno. Por isso que a vida eterna é um conhecimento contínuo e gradativo. Ele é gradativo porque ele é de glória em glória. Ele é contínuo, olha para mim, porque o Espírito Santo é intenso. O Espírito Santo, ele é intenso. Jesus disse: eu quero revelar a minha vida para você. E o Espírito Santo disse: deixe comigo, eu sou intenso em fazer isso. O Espírito Santo é intenso, e ele é gradativo, é de glória em glória, mas é todo dia você vai conhecendo alguma coisa de Jesus. E esse tem que ser o desejo de alguém que está sentado na mesa: eu quero conhecer Jesus, porque a vida eterna é essa. E ele fala assim: ó, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. E ele vai expressando muitas coisas, mas quando ele chega no capítulo 18, no versículo 18, ele diz assim: da mesma maneira que eu fui enviado, eu envio vocês. Você consegue compreender o peso dessa palavra, querido? Da mesma maneira que Jesus foi enviado, Ele agora está enviando você. Ah, então tá bom, vou lá pregar. Hebreus capítulo 1 diz que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. E Ele está dizendo: da mesma maneira que eu fui enviado, eu estou enviando você. Jesus foi enviado para expressar o Pai, e agora está dizendo: eu vou enviar você para expressar a minha imagem. Da mesma maneira que eu fui enviado, eu estou enviando você. E eu acho que a expressão máxima do envio de Jesus é João 3,16. Porque Deus amou o mundo, como? Como que Deus amou o mundo? Você sabe o que é tal maneira? Porque eu sempre tive o pensamento de tal maneira, de questão de dimensão. Deus amou o mundo de tal maneira. Mas quando você vai lá nos originais, buscar no Strong, lá você vai ver que tal maneira é assim, ó. João está falando, ó, está escrevendo: Deus amou o mundo. Como que eu vou expressar o amor de Deus? Já sei. Deus amou o mundo assim. E ele aponta para Jesus. Jesus é a expressão máxima do amor de Deus. Deus amou o mundo como? Assim. É isso que quer dizer tal maneira. Assim. Desse jeito. Ele aponta para Jesus. E Jesus olha para nós como igreja e diz: eu estou enviando você da mesma condição que eu fui enviado. Você quer ir? Ir de pregar o evangelho. Você quer ir? Porque o envio não é para ir de qualquer jeito. O envio é para ir da forma que Jesus veio, para expressar amor de tal maneira, assim. E aí o mundo vai dizer: Deus me ama, como? Olha esse cara, olha esse crente, olha o tanto de amor que ele expressa, olha o tanto de amor que ele manifesta para mim. Deus amou o mundo assim, amando Ele. Querido, enquanto nós não entendermos que nós somos pecadores,
e que Deus nos amou sendo nós ainda pecadores, e que esse amor de Deus é inexplicável, porque não tem como compreender esse amor. Enquanto você não compreender isso, você nunca vai conseguir expressar isso. Deixa eu dizer uma coisa, sabe quando você vai compreender o amor de Deus? Sabe? Quando você reconhecer que você é pecador. Só assim você vai compreender. Você só vai compreender o quanto Deus te ama quando você reconhecer o quanto você peca. Amém? Amém? Você só conhecerá o amor de Deus quando você reconhecer o quanto você é pecador. E Jesus disse: eu envio você para que você expresse amor. E aí o versículo 21 ele fala assim, ó: temos que ser um, como o Pai em Cristo é. E ele fala no versículo 23: eu neles, tu em mim, a fim de que todos sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que me enviastes e que os amastes como eu também os amei. Nós estamos falando de mesa, nós estamos falando de ceia, amém? E Jesus está dizendo: olha, você precisa ser um com alguém, você precisa ser um com esse irmão que está do seu lado, para que você e ele e Jesus, essa unidade seja aperfeiçoada. E aqui uma frase que eu anotei aqui muito poderosa, é que a unidade da igreja é a maior estratégia evangelística para o tempo do fim. Jesus disse: vocês precisam ser um, essa unidade precisa ser aperfeiçoada e o mundo vai me conhecer. Amém? Amém? E aí Apocalipse 22 diz: o Espírito e a noiva dizem a mesma coisa, vem. Por quê? Porque é uma unidade aperfeiçoada. É eu, você e o Espírito clamando uma só coisa, vem. É eu, você, a igreja e o Espírito clamando, vem. E aí, queridos, quero concluir essa ministração lendo com vocês um texto. Eu gostaria que você só anotasse, porque é isso que Paulo está dizendo na mesa. Paulo está dizendo: olha, Jesus deu um exemplo para que vocês ceiem, para que seja a sua ceia. E esse exemplo máximo que João expressa, e aqui eu precisaria de pelo menos umas 3 horas aqui para falar para vocês tudo que ele fala aqui. E como o pastor Machado falou no domingo, e ainda assim nós ficaríamos aqui pensando, meditando e falando, porque João é sensacional. Mas eu quero meditar com vocês algo aqui, queridos, que é fantástico. Em Lucas capítulo 22, verso 15, Jesus está na mesa, partindo o pão com os discípulos. E é esse exemplo que Paulo está dando. Ele está partindo o pão com os discípulos. E aí ele fala assim no verso 15: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes da hora do meu sofrimento. Pois eu vos afirmo que não comerei novamente, até que ela se cumpra no reino de Deus. E havendo pegado o cálice, ele deu graças e ordenou: tomai do cálice, partilhai entre vós, pois vos declaro que de agora em diante eu não beberei mais do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Esse texto, querido, é o que me mudou o meu pensamento a respeito de ceia. Por isso eu estou ministrando isso aqui para vocês. Não é uma palavra jogada no vento, até porque o Espírito Santo não joga palavras no vento. Amém? E essa palavra aqui foi o que mudou todo o meu pensamento sobre ceia. Esse texto que nós vemos agora. Jesus está com os discípulos, ele senta com os discípulos e ele fala tudo que nós acabamos de meditar em João. E ele fala para os discípulos: olha, eu queria muito comer essa ceia com vocês. Eu queria muito participar desse momento aqui com vocês, nessa mesa. Eu queria muito, eu ansiava muito para que esse momento chegasse. Muito. O meu desejo maior foi para que esse momento chegasse.
para que eu comece essa Páscoa com vocês. E o que é a Páscoa? Depois você vai lá em Êxodo 12, você vai entender todo o contexto de Páscoa. Mas a Páscoa, de uma forma bem simples, era a ceia que os hebreus partilhavam, porque eles estavam numa terra que eram escravos, e agora Deus falou para eles: eu vou libertar vocês, tá? Eu vou tirar vocês daí, eu vou tirar vocês dessa terra de escravidão, e agora então comem a ceia, porque eu estou levando vocês para uma outra terra. E Jesus olha para os discípulos e fala para eles assim: olha, eu quero comer muito essa Páscoa com vocês, eu estou muito ansioso, porque essa é a Páscoa. Sabe o que é a Páscoa? E Jesus disse: eu estou muito ansioso para comer essa Páscoa com vocês, até que essa Páscoa se cumpra no reino. Não é em Canaã, é no reino. E Jesus disse: eu estou muito ansioso para comer isso aqui com vocês, eu quero muito partilhar esse momento com vocês, até que essa Páscoa se cumpra no reino. O que é Páscoa? Páscoa é passagem, é passar de um lugar de escravidão e ir para a terra onde Deus está nos promovendo. E Jesus olha para os discípulos e fala: vocês sabem o que é ceia? Cara, a ceia não é vir aqui pegar um cálice e um pão. Ceia é a alegria das festas, das bodas do Cordeiro. Jesus disse para os discípulos: olha, eu estou muito ansioso para comer isso aqui, porque vai chegar um momento que essa ceia não vai ser só 12. Essa ceia não vai ser só a Igreja Liberdade em Cristo. Essa igreja vai ser milhares e milhares de pessoas. Essa ceia, essa mesa vai ser muito grande. Querido, depois que eu li esse texto, mudou todo o meu pensamento de ceia. E agora eu não venho aqui na igreja para comer um pão e dizer que eu sou bonzinho, comportei bem o mês todo, então eu posso tomar ceia. Todas as vezes que eu venho aqui para praticar comunhão com você, não é apenas um momento de comunhão. Jesus disse: isso aqui é até que se cumpra, até que ela se cumpra no reino. A ceia, grave isso, a ceia é a alegria antecipada das bodas do Cordeiro. Eu vou falar mais forte, querido, eu acho que você não entendeu. A ceia é a alegria antecipada das bodas do Cordeiro. Então, quando eu venho aqui na igreja, os cooperadores, os voluntários passam cálice, passam pão, eu pego aquele pão, eu não posso olhar aquilo ali e dizer apenas: mais um mês, estou de pé. Eu preciso olhar aquilo, e aí eu preciso olhar no seu olho e dizer: vem se alegrar comigo, porque a ceia é isso. A ceia é a alegria antecipada das bodas do Cordeiro. O que Paulo queria despertar na igreja de Corinto era isso: vocês não podem segregar pessoas, porque isso aqui é para todo mundo, vocês precisam se alegrar com isso. E era por isso que a igreja primitiva todos os dias ceavam. Todos os dias eles comiam a ceia, sabe por quê? Porque eles ansiavam muito por essa volta. Eles ansiavam muito por essa volta. E se você estudar, uma das coisas mais faladas na igreja primitiva era Maranata. Maranata. Eu desejo muito pela sua volta, então Maranata. A mesa é o lugar onde promove isso. A mesa é a festa das bodas do Cordeiro antecipada. Então, enquanto eu estou comendo aqui, eu estou dizendo: Maranata, vem porque eu quero participar das bodas lá em cima. Vem porque eu quero participar das bodas na eternidade. Quantos querem participar das bodas? Olha para mim aqui, a minha intenção é ministrar isso para vocês. Não é apenas falar uma palavra legalzinha que você vai levantar a mão de vez em quando para dar glória a Deus. A minha intenção é pregar isso aqui para vocês, é para que todas as vezes que você se reunir com alguém, agora eu vou lá na minha tribo lá, vou praticar comunhão, mas agora não é uma comunhão qualquer, é uma comunhão de uma alegria antecipada das bodas do Cordeiro. É lá que eu vou dizer Maranata, é lá que eu vou clamar Maranata, ora vem Senhor Jesus.